Tá, então tá, beleza. Sim. Então, esse é o papo, né? Então, assim, a gente vai definir algumas coisas, assim, em primeira mão, né? Assim, de primeiro momento. Vamos falar das etapas de uma revisão sistemática e da parte analítica, mais no final, que é a meta-análise em si. Alguns detalhes, às vezes eu caio na tentação de falar coisas matemáticas, assim, mas a ideia é tentar pegar o jeitão, assim. Então, o que você tem que prestar atenção? Né, especialmente quando eu mostrar coisas assim de, é assim que é apresentado no paper, entende? Para vocês entenderem o que está sendo falado no paper, para quando vocês baterem um olho ali, isso ficar mais fácil, tá? Isso aqui e pronto, né? Então, isso é o mais importante, assim. Mas eu vou mostrar, afim, de qualquer forma, os passos de como essa parte toda é construída, assim. E no final, eu vou falar um pouco sobre meta-análise e a parte analítica em si e meta-análise em rede. Tá, então aqui que é a pirâmide que o João queria esses dias aí, né? A pirâmide do conhecimento aí. Assim, a meta-análise, uma revisão sistemática é uma boa forma de a gente começar a buscar conhecimento sobre as coisas, assim, né? Especialmente publicadas em boas revistas, assim, que a gente já tem visto mais ou menos o que são boas revistas na nossa área, né? Vocês já estão meio que se acostumando com isso, assim, American Journal, JAMA Psychiatry, Lancet, né? As coisas vão indo por esse lado. Na área da infantil, o JCPP, o JACAP. Então, né, a gente vai pegando o jeito do que journals são bons nas áreas, assim, são sérios, né? Mas dentro disso, tem as revisões e revisões sistemáticas. Tem alguns journals que fazem um annual review, assim, que são excelentes, né, sobre vários temas dentro da psiquiatria. E algumas coisas eu acabo mandando ali no grupo quando sai. Mas são boas formas de a gente começar a entender o assunto. Tipo, eu tenho uma ideia tal, acho que a coisa funciona assim. Tá, primeira coisa, quer começar a estudar um assunto, começa por uma revisão, começa por algo desse sentido, né? E às vezes muitas perguntas clínicas que a gente faz já tem alguma resposta. E às vezes essa resposta já está mais ou menos consolidada em alguma revisão sistemática, especialmente uma revisão sistemática com meta-análise, né? Esse é um dos pináculos. Na verdade, o guideline é outra coisa, né, que tende a ser baseado nesse tipo de conhecimento, mas o guideline ele não se preocupa com isso, no sentido de que as perguntas são amplas, né, num guideline, e ele tem que responder tudo, e às vezes a gente não tem resposta para tudo. Aí o guideline se usa de outros tipos de estudo para trazer evidência, e vem graus de evidência, né, 2A, B, C, né, a gente vai vendo essas coisas em 3 e tal. Então, ele classifica também um grau. Mas, enfim, a revisão dentro desse sentido acaba sendo a melhor evidência disponível que a gente tem normalmente, tá? A revisão, assim, por que é sistemático, né? Porque ela tende a estabelecer critérios, né, de elegibilidade. A ideia desses critérios é a gente conseguir explicar para quem está lendo, né, foi usado isso, isso e isso, esses foram os termos de busca, esses foram os nossos critérios de inclusão, a pergunta é essa, a gente quer saber tal coisa em tal população, né, e isso facilita bastante a replicação, ou seja, se uma revisão sistemática usa um sistema para revisar, né, a gente consegue aplicar esse sistema e reproduzir o resultado em casa, por exemplo, né, claro, com bastante esforço, mas torna a ciência algo reprodutível, né, que é uma coisa importante, especialmente na nossa área, onde tem muitos problemas de replicabilidade, né, um acha uma coisa, outro não acha, né, e às vezes tem diferenças metodológicas, isso vira uma confusão, né. Então a revisão sistemática vem para esse sentido, e a meta-análise é um método estatístico para sumarizar esses resultados, tá? Então, nem toda revisão sistemática vai vir com meta-análise, né? E a meta-análise não é sempre aplicada só para revisões sistemáticas. A meta-análise pode ser feita para um monte de tipo de estudo, né? A meta-análise é só uma técnica estatística para sumarizar resultados, não é necessariamente algo aplicado sempre à revisão sistemática, né? Mas às vezes ela andam junto para ter uma revisão da literatura, onde buscar os artigos e a técnica de buscar as informações, e uma técnica de analisar e sumarizar resultados. Então, assim, a revisão sistemática, a ideia é tentar dar conta de uma variação amostral, né? E o estudo individual, se a gente pegar sempre ele sozinho,
tem esse problema, um ensaio clínico foi feito no Brasil, outro foi feito na Inglaterra, outro foi feito na África, outro foi feito nos Estados Unidos, então ali as coisas podem funcionar diferente, então um estudo individual tem muita variação amostral, especialmente para a gente pensar em coisas de validade externa, né, do estudo. Aqui, população, ele se refere, que a gente já falou isso, e às vezes falta poder para desfechos de grupos menos frequentes, né? Às vezes um ensaio clínico não chegou num nível de poder suficiente, e juntar com outra amostra pode ser uma coisa útil. Dentro dessas revisões, né, a revisão narrativa, a gente tem vários tipos de revisão, tá? Mas as principais que a gente acaba achando por aí são revisões narrativas e as sistemáticas, né? A narrativa, ela realmente não aplica necessariamente ela pode aplicar algum tipo de sistema de inclusão e exclusão, mas ela está mais sujeita a viés do ponto de vista do autor, assim. Não considera necessariamente a qualidade dos estudos, tende a ser menos reprodutível, né? Mas às vezes é o que dá para fazer. Tem vários, bom, enfim, vocês podem olhar, tem vários tipos de revisão, tem a Rapid Review, que é uma revisão mais rápida, baseada em algum ponto da história do conhecimento e sumarizar coisas em andamento. Existe a Umbrella Review, que é uma revisão de revisões sistemáticas, né? Tá bem na moda isso agora, tem o Felipe Chu aí, o marido da Adriana, tem feito bastante participação em grupos que fazem revisões, chamada Umbrella Review, né? Revisões guarda-chuva, que são revisões de revisões. E aí, enfim, sumariza mais ainda, né, o conhecimento, assim, agrega mais ainda o que é discutido. Dentro todos esses tipos de estudo que a gente tem visto, né, todos eles têm um guia para reportar, tá? Reportar os achados. Tem o guia do Equator, tem o guia do Strobe, que é para estudos observacionais. Ali, o que esses guias fazem? Assim, eles só nos dizem o que tem que ter num artigo. Tem que mostrar isso, isso e isso, né? No estudo observacional, tem que mostrar a característica demográfica da população, tem que escrever o método estatístico, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? São guias de como reportar e conduzir um estudo. E dentro de uma revisão sistemática, tem esse guia do Prisma, que eles têm tabelinhas de critérios assim, que tem que conter, né? O Prisma é um guideline para como fazer uma revisão sistemática e fazer uma meta-análise, reportar uma meta-análise, reportar esse tipo de estudo, tá? Então, são os guias que a gente acaba se baseando. A revisão sistemática consta de algumas etapas, assim, primeiro deles, então, nós vamos falar agora, especificamente, desses 5 pontos, tá? Ponto por ponto. Então, a primeira coisa é o planejamento, que é a pergunta de pesquisa. O que eu quero saber? Eu quero saber a eficácia do aripiprazol para tratamento de ansiedade, por exemplo, né? Então, eu vou ter que procurar, essa é a minha pergunta de pesquisa. Então, eu vou ter que procurar artigos sobre esse assunto, né? Então, eu vou para a busca da literatura, vou selecionar os estudos, extrair os resultados e, se eu for fazer uma meta-análise, por exemplo, analisar esses resultados, tá? Então, a pergunta de pesquisa é aquela que a gente já falou, estratégia PICO, né? Qual tipo de paciente, né? Por exemplo, depressão maior, qual a intervenção, comparado com quem, né? Eu posso comparar com quem recebeu outro antidepressivo, né? Eu posso comparar a eficácia da mirtazapina contra a fluoxetina, por exemplo, né? E para saber qual que é melhor, ou se a mirtazapina não é inferior à fluoxetina, né? Então, são perguntas de pesquisa. E qual o meu desfecho, né? Suicídio, sintoma depressivo ou é prevenção, né? É para evitar que tenha depressão, por exemplo. Posso fazer uma pergunta de pesquisa: a eficácia da vitamina D para prevenção de depressão maior, tá? Já tem esse estudo e é negativo, no caso. Mas então eu posso fazer várias, né, as minhas operacionalizar minha pergunta de pesquisa usando essa estratégia. Isso sempre tem um balanço, né? Às vezes, quanto mais específica a pergunta é, menos generalizável ela é, né? Assim, eu quero saber isso para uma população de crianças de 5 anos, sei lá, né? Então eu diminuo minha heterogeneidade, mas aí complica a minha generalização, né, para a população. Então, essa pergunta deve ser menos ou mais específica, dependendo do interesse. E aí tem várias bases de dados que a gente pode procurar, né? Tem sido muito bom utilizar o Google, né? O Google Scholar, assim, tá bem interessante, assim. Mas, enfim, tem todas as outras bibliotecas, PubMed, enfim, Cochrane, tem outras fontes de dados que a gente pode procurar. Normalmente, a gente usa mais que uma, né?
embora o Google tenha dado conta de muita coisa, inclusive da Grey Literature, que é essa coisa aqui, né? Tem se pedido mais e mais nas revisões sistemáticas se incluir a literatura cinzenta. O que é isso? É o que não é artigo publicado, essencialmente, né? Tese, dissertação, especialmente agora os preprints, né? A gente tem utilizado bastante pré-print do bioRxiv, do PsycArchive e do medRxiv. O medRxiv, por exemplo, se não me engano, é mantido pela Yale, né? O PsycArchive, mais artigos da área de psicologia e psiquiatria. Então, são repositórios de pré-prints de artigos que não foram publicados, mas estão prontos, que o autor colocou já disponível. Eles recebem um número, um código, um DOI, né? E, enfim, depois que forem publicados, seguem sendo citados. A ideia disso aqui é acelerar o processo de conhecimento, né? E já colocar disponível para todo mundo ver os resultados das coisas que estão em andamento. Então, e muitos journals têm aceitado publicar, a maioria, né? O que já tem em pré-print. Então, é uma literatura que a gente chama de literatura cinzenta. Não foi anais de congresso, né, manual, às vezes contato com o autor, enfim, vou mostrar um exemplo aqui agora. Então, essa literatura cinzenta também normalmente tem sido solicitada para se incluir, e o Google tende a capturar isso muito bem, assim, né, inclusive teses, dissertações, então. Clinical Trials também a gente às vezes considera como literatura cinzenta, porque ele tem estudos em andamento, né? Então todo ensaio clínico tem que ser registrado. Para ser publicado um ensaio clínico em revista boa, tem que ser registrado no Clinical Trials, senão eles não publicam, né? Então qualquer ensaio clínico deve ser feito esse registro. Enfim, né, e aí no nosso sistema da busca, a gente vai definir os nossos critérios de inclusão, né, a população, a intervenção, enfim, tudo isso. E o que é excluir? Excluir idosos, excluir estudos com tal característica que não foi, por exemplo, um estudo que não teve randomização, eu excluo, um estudo que, enfim, tratou de outro tema, ou um estudo, inclusive, repetido, eu excluo. Então, esses critérios de exclusão, eu vou adicionando, ele vai sendo adicionado para definir melhor a pergunta, tá? E diferenciar as coisas, assim. Então, a seleção, né, da parte 3 aqui, a seleção dos estudos. Normalmente a gente vai pegar primeiro, assim, definir o tema, vai colocar os termos de pesquisa, mais ou menos parecido com o que eu já mandei para vocês, assim, né, de como vocês criaram os termos de busca para serem alimentados passivamente com a informação, né. Então a gente vai colocar lá os termos de busca e os buscadores lá, PubMed, Google, enfim, vão achar lá 5.000, um monte de artigo, né. Desses eu vou filtrar, então a equipe de pesquisa vai filtrar os artigos, vai ler todos os títulos, vai passar para ler todos, aí filtra o que for realmente que se inclui nos critérios, porque o termo de busca automatizado não necessariamente vai pegar tudo que me importa, e vou depois passar para ler os resumos, e aí selecionar os artigos para ler na íntegra, e aí eu posso fazer, tem que ter pelo menos 2 autores independentes, né, 2 participantes do grupo de pesquisa independentes. O melhor ainda é fazer com que os 2 leiam os mesmos para ver se concordam, que dá para adicionar, e eu posso medir a concordância entre os revisores de como esses artigos foram incluídos, e eu tenho que estipular no meu artigo ali, né, dizer o que foi feito para minimizar as discordâncias, e registrar os artigos incluídos e excluídos. Então, esse flowchart aqui, normalmente é a primeira figura de uma revisão sistemática, tá? É o que foi feito para identificar, o screening, o número de artigos que foram vistos, e aí começa a remoção, né, artigos duplicados. Eu no Google e no PubMed vai ter um monte de artigo, por exemplo, que vai ter sobreposição, né? Então, os artigos duplicados eu excluo para pegar só um, vou passar pelo filtro dos critérios de elegibilidade, excluir e assim por diante, né? Então, esse é o flowchart. Esse é um flowchart de um artigo de exemplo, tá? Esse artigo aqui é uma revisão sistemática de prevalência de déficit de atenção no mundo. É o artigo brasileiro mais citado na literatura, acho que já tem milhares de citações, tá? Pelo menos centenas, do Guilherme Polanzik e do Rode, na parte de TDAH. Então, esse é um artigo bastante citado. E só para mostrar para vocês o exemplo, né? Então, eles pegaram de 2 fontes, rastrearam esse número de abstracts, viram na literatura cinzenta também, reviews de texto, foram mandados e-mails para experts, e aí se triou mais alguns artigos. Então aqui está toda a descrição, né, o que foi feito, o que foi incluído, excluído, né, e aí para até chegar
no número final. Vejo que alguns artigos veio dessa linha de literatura cinzenta, outros, a maioria não. E aí eu vou especificando o que foi incluído e excluído, certo? Então aqui eles não queriam amostra clínica, por exemplo, porque o estudo queria ver a prevalência de déficit de atenção na comunidade. Então, a amostra clínica foi excluída, a taxa de prevalência que não foi avaliada, os artigos foram excluídos, idade adulto foi excluída e assim por diante. Tá? Então, tudo isso é um trabalhão. Mas é um tipo de pesquisa barata de se fazer, porque eu não preciso ter dinheiro de patrocínio, enfim, para muita coisa. Né? Eu preciso pagar os pesquisadores, essencialmente, e tocar e abraçar, né? E para isso aqui tem uma série de softwares que ajudam a fazer revisão sistemática. Eu integro os pesquisadores para estar em qualquer lugar do mundo, a equipe, e eles vão alimentando um banco de dados, assim, uma planilha que, enfim, tem vários aplicativos para fazer isso. E aí vai, né, dando uma barrinha de progresso, assim, de quantas revisões foram incluídas, quantas estão sendo avaliadas, e tem todos os ratings lá, isso faz tudo meio que automático, assim. Então, hoje em dia, esse processo de revisão sistemática está bem mais facilitado com a tecnologia, né? Antes a gente precisava ficar usando Excel, por exemplo, ficar compartilhando, não precisa mais isso. Então, esse aqui é a primeira figura de um artigo, tá? De uma revisão sistemática, é mostrar os critérios que foram utilizados para filtrar os estudos que eu quero para responder minha pergunta de pesquisa. Então, enfim, tem vários critérios de avaliar a qualidade, né? Um dos critérios é esse do Haddad, outro, enfim, a alternativa de colaboração da Cochrane, então vai dando pontinhos para as qualidades, tá? Estudo duplo cego, sim ou não, babá, babá, então no final a gente classifica esse estudo de baixa ou boa qualidade. Vocês vão ver que normalmente na conclusão de uma revisão sistemática vai estar lá assim, foram achados estudos, mas os estudos são de baixa qualidade, com alto potencial de viés, enfim, né? Isso tudo passa por esses critérios de avaliação de qualidade para saber o nível da informação, tá? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Eu fui correndo. Não. Não? Não, tá tranquilo. Professor, na Oi. verdade, eu tenho uma pergunta, mas sobre lá o começo. O meu projeto de mestrado é um ensaio clínico, né? E tu falou que precisa ter um registro do Clinical Trials, mas eu Sim. tinha colocado, eu fiz um do REBEC, né, do Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, que gera um número também, que é o número, até que é o OMS, né, que é o UTN, né, para registrar o trial. Não sei se isso vai, enfim, reduzir as chances de publicação, se é um registro Eu, brasileiro. eu não sei, eu acho que teria que perguntar para o pessoal do registro brasileiro, né? O quanto que isso é levado em Uhum. consideração, assim, até ou até para um editor de revista, né? Se tu tá mirando uma revista X ou Y, né? Uhum. Perguntar ou ver no journal se eles consideram o registro de ensaio clínico no Brasil uma plataforma equivalente em termos de publicização, porque por que é importante essa questão do registro do ensaio clínico, né? Ele precisa ser transparente, ou seja, todo mundo, toda a comunidade científica precisa poder ver uma plataforma dessas, porque ele evita uma série de coisas que são ruins na pesquisa, por exemplo, o p-hacking, assim, né? Se eu digo Uhum. a priori, por que precisa de registro, né? Para eu dizer a priori quais são as minhas hipóteses, para não ficar inventando hipóteses depois que o resultado está Sim. pronto, né? Uhum. Depois que a pesquisa está pronta e eu já vi o resultado, eu posso ficar, não, mas espera aí, não era isso que eu estava pensando, eu fico mudando minhas hipóteses, fico viajando lá para fazer um fit, né, do que eu vi com depois, fica meio Uhum. hindsight bias, assim, né? Isso que a gente chama de p-hacking, né? Ficar criando hipóteses depois que a coisa está pronta. Então a gente registra isso a priori, nossas hipóteses, e vai testar. E não foi. Isso tem ajudado muito a ciência a identificar ensaios clínicos negativos, por exemplo, né? A gente tem um maior Uhum. balanço dessas coisas, né? Porque a gente já ficava, há uns 20 anos atrás, a gente já ficava publicando resultado positivo, né? Isso era um problemão. Uhum. Então, a gente precisa desses registros para evitar esse tipo de coisa que ajuda na reprodutibilidade da ciência. Tá? E se a plataforma brasileira é suficientemente transparente e disponível para um cara lá nos Estados Unidos poder dar uma olhada no teu estudo, é ok, né, imagino. Mas, Tá. eu não sei da exigência da maioria das revistas se é algo geral. Eu sei que elas exigem no clinical trials. Eu não sei se esse do Brasil é colocado equivalente para a maioria das revistas, mas acho que mira uma determinada publicação, vale a pena perguntar, mandar um e-mail para o journal, ver se consideram também, né?
Aham, enfim. tá. Aham, Ou beleza. até para o sistema do Rebeck mesmo. Eu realmente não sei Aham, como é que está isso. tá, beleza. Tá. Joia. Valeu. Bueno. Tá, a extração dos dados, né? Assim, dependendo como a gente quer fazer a nossa meta-análise ou a revisão sistemática, eu posso analisar o dado no nível do indivíduo, tá, ou no nível do estudo. Normalmente, o mais fácil é a gente extrair as informações no nível do estudo. A gente vai lá e pega o paper, né? Aí no paper vai ter uma média, um desvio padrão, a população, a característica demográfica da amostra, né? Foi feito no Brasil. Então, a idade da pessoa de tal e tal ano, né? A gente vai extraindo essas informações, porque tudo isso vai ser importante para ele fazer a revisão sistemática, né? Especialmente a meta-análise. Então, a gente pode extrair esses dados sumarizados, né? Ou seja, uma medida de tendência central, média ou mediana, enfim, uma medida de dispersão dos dados, desvio padrão, intervalo triquartil, coisas assim, ou proporções, taxas, a gente pega essas informações e vai colocando na planilha, né? A gente tende a fazer um certo mascaramento para, né, não saber que revista que é, enfim, faz isso também com autores independentes e vai alimentando o banco de dados que vai ser feita a extração dos dados. Uma outra forma é pedir para os autores da pesquisa o banco cru, porque a gente tem o dado no nível do indivíduo. A gente vai ver que isso é importante porque tem meta-análises que são feitas assim, com dados sumarizados, tipo média e desvio padrão, ou frequência, taxa, risco, enfim. E algumas meta-análises são feitas no nível do indivíduo. Isso tem bem maior poder, porque aumenta a variabilidade, né? Tudo que a gente está fazendo aqui, em termos de pesquisa, precisa ter variabilidade. Né? Não adianta, assim, se eu tenho um tratamento que cura 100%, isso não é uma pesquisa, né? Não tem variabilidade, não tem o que explica um está mais para cá, outro está mais para lá. Né? Então, tudo isso a gente precisa de variabilidade. No nível do indivíduo, isso aumenta bastante. E a parte seguinte, então a gente extrai os dados, coloca na planilha e tudo mais, né? E a parte seguinte pode ser feita uma análise ou não, tá? Aqui, às vezes, a gente já para uma revisão sistemática, né? A gente vai ter uma revisão sistemática sem meta-análise, ela vai ter até aqui, né? Então, ela vai ter um tabelão, normalmente a tabela 2, assim, ou às vezes a tabela 1, dependendo. Vai ser um tabelão com todos os autores dos artigos, citado cada um dos artigos, sei lá, 15 artigos numa tabela. E aí os resultados, foi feita nessa amostra, a intervenção foi essa, o resultado foi esse, né? Então ele vai trazer uma revisão, ele usou um sistema, mas ele vai discutir esses resultados no sentido amplo. Ele não vai comparar o resultado um com o outro no sentido analítico, né? Mas eu posso fazer isso através de uma meta-análise. Então, quando que eu posso fazer uma meta-análise? Quando eu tenho pelo menos dois dados diferentes, né? Dois artigos diferentes, por exemplo, tá? E os artigos sejam minimamente comparáveis entre si. Não tem por que fazer uma meta-análise que um usou aripiprazol para psicose e outro usou benzo para ansiedade, por exemplo. Não faz sentido nenhum, né? Então, as coisas têm que estar dentro da mesma pergunta de pesquisa. Então, assim, eu posso ter esse tipo cumulativo, né, que eu estava falando antes, que é usar os dados sumarizados dos estudos, e no nível individual, né. E ainda eu posso, assim, dependendo da terminologia, uma mega-análise pode ser entendida como uma análise de meta-análise, mas, assim, essa meta-análise no nível individual, ela pega, então, o dado de cada pessoa, tem que pedir o banco para quem fez a pesquisa, né, para ele me entregar o banco com os dados de cada desfecho de cada sujeito. Então, os desfechos podem ser contínuos, por exemplo, escala sintomática de depressão, né, nível de sintoma, que é o que a gente faz, às vezes, em ensaio clínico, né, o nosso desfecho primário, ali na cardiologia, por exemplo, é infartou ou não infartou, né, ou pode ser nível pressórico, né. O meu aqui pode ser nível de sintoma, né, é o quanto que diminuiu de sintoma comparado a quem não usou medicação, ou usou outra medicação, no sentido contínuo, né, no sentido da escala. Ou pode ser dicotômico, né? Fechou ou não fechou critério para depressão, teve ou não teve suicídio, etc. Então, dependendo do meu desfecho, né, isso tem que estar bem claro na pesquisa, assim, qual é o meu, isso vocês vão encontrar no artigo, o desfecho primário, né, no ensaio clínico e também numa meta-análise. Qual é o objetivo da meta-análise? Ver se teve incidência de depressão com tal tratamento, ou ver a prevalência de determinado transtorno, né, a prevalência de determinado transtorno, a gente vai ter como taxa, porque é um desfecho binário, a gente não vai ter como algo contínuo, certo? A gente pode ter se for nível sintomático na população, né? Isso até nem tenho visto tanto assim, mas é uma possibilidade. Dentro da análise tem três coisas que a gente precisa ver,
né, a estatística sumarizada, que a gente normalmente acha no forest plot, a detecção de viés de publicação, que normalmente a gente acha no funnel plot, e como lidar com a heterogeneidade. Tá? Isso aqui é mais complicadinho. Então, vou tentar, me parem aqui se isso começar a ficar complicado. Aquele momento, Larissa, que a coisa começa a embananar. Tá? Se já não estava embananado antes, agora vai embananar. Tá bom. Bueno, aqui é essa primeira parte do resultado de uma meta-análise. Então, a primeira figura vai ser aquele flowchart, né, o que foi incluído, o que foi excluído. A segunda pode ser uma tabela com alguma descrição dos artigos, né, às vezes tem isso mesmo. E aí vai vir esse segundo gráfico aqui, que é o forest plot, é o plot de floresta, né, a ideia é que pareça uma árvorezinha isso aqui. Então, eu coloquei um exemplo básico aqui com 5 estudos, tem o painel A e o painel B, tá? A diferença do painel A e do painel B é isso aqui, ó. Uma pega uma medida contínua do sintoma e outra pega o risco para ter, por exemplo, um diagnóstico, tá? Então, na medida binária, a gente vai ver como risco, aumenta o risco, diminui o risco. Então, o meu diagnóstico aqui foi operacionalizado como tendo um evento ou não tendo o evento, por exemplo, diminuindo ou aumentando o risco para ter um diagnóstico de depressão, por exemplo. E aqui eu vou ver no sentido contínuo, que é o nível de sintoma. Então, eu vou ter média e desvio padrão, e aqui eu vou ter eventos e não eventos, tá? E o risco. Eu vou explicar para vocês o que é o Standardized Mean Difference, tá? Mas é só para mostrar, esse é um exemplo, são dois, essencialmente esses tipos são os mais frequentes que vocês vão encontrar numa meta-análise, é algo binário e algo contínuo, tá? Representado aqui no A e B. Então aqui, por exemplo, no binário, a medida sumarizada, que a gente vai achar nesse diamantezinho aqui, no meu forest plot, tá? Ele mostrou uma significância, então a intervenção que eu estou estudando aqui de medicação versus placebo aumentou determinada coisa, determinado desfecho, por exemplo, pode ser taxa de suicídio, alguma coisa assim, então piorou nesse caso, favorece a medicação, para qualquer coisa que eu tô, isso aqui pode se aplicar a qualquer coisa, tá? Então aumentou a taxa, no intervalo de confiança bem limítrofe, né? Aqui é quase não significativo, quase cruza o 1 aqui, ou seja, poderia diminuir o risco em vez de aumentar o risco, então quase cruza o grau da incerteza de 95%, mas ele passou. Mas se eu observo isso no nível sintomático, ele cruza o grau de incerteza, né? O meu diamante aqui não é mais significativo, então a minha intervenção no nível do sintoma, de depressão, por exemplo, não faz é incerto se ele protege, se ele diminui sintoma ou se ele aumenta sintoma, tá? Isso é bem comum quando a gente binariza coisas contínuas. Não é uma boa prática na ciência a gente binarizar coisas que são contínuas. Por exemplo, é hipertenso ou não é hipertenso? Eu perco muita informação, né? Quando eu binarizo a um traço contínuo, meu cut-off normalmente não é muito natural, né? Algumas coisas realmente são binárias na natureza, né? Outras coisas são contínuas, como, por exemplo, pressão arterial, né? E sintoma mental também tende a ser contínuo. Então, a gente acha alguns resultados um pouco... Normalmente é o contrário, normalmente a gente perde o poder para detectar efeitos, né, quando a gente binariza. Mas aqui, nesse exemplo, o resultado deu diferente quando a gente binariza e quando não binariza alguma coisa. Mas, enfim, isso é o de menos. Então, observar no forest plot que tipo de desfecho é, se é contínuo, observar o efeito da minha intervenção que eu estou procurando, se ela aumenta risco, diminui risco, se ela aumenta sintoma, diminui sintoma. E uma outra coisa que eu tenho que observar é o cálculo de heterogeneidade, tá? Ou seja, o quanto esses estudos aqui são diferentes entre si e eles realmente podem ser resumidos numa informação só. Ou seja, a heterogeneidade mede o quanto que do efeito encontrado é dado à minha intervenção ou características específicas de cada estudo. Por exemplo, se foi feito na África ou nos Estados Unidos, se foi com crianças ou adultos, se foi com a amostra clínica ou comunitária, né? Então, tem coisas das amostras, de cada estudo, características de cada estudo, que podem explicar a diferença encontrada, que não o efeito que eu estou procurando, que é tratamento aqui. Então, aqui a minha heterogeneidade é zero, então os estudos são muito homogêneos, e nesse sentido do nível do sintoma, detectei uma heterogeneidade, que é esse I quadrado aqui, de 63%. Normalmente, um rule of thumb, assim, uma regra do polegar, que acima de 40% eu considero que o estudo tem uma heterogeneidade significativa que eu tenho que tentar entender.
Daí eu vou lidar com a heterogeneidade, eu vou explicar isso daqui um pouco, tá? Mas, normalmente, quando eu tenho uma heterogeneidade maior que 40%, eu não consigo interpretar esse resultado aqui, tá? Então, esse resultado, assim, a grosso modo, se a gente precisar ser mais rígido, né, esse resultado não vale, tá? Quando eu tenho uma heterogeneidade alta. Então, eu tenho que lidar com a heterogeneidade, né? E normalmente vai ser o próximo gráfico ou a próxima parte de um estudo de meta-análise, tá? Deu para entender até aqui? Essas são as coisinhas que Foi, por enquanto. Essas coisinhas tem que bater o olho, tá? Quando vocês olharem um gráfico desses. Olhar isso aqui, olhar se teve efeito, ou seja, olhar o diamantezinho, né? Olhar do que estou falando, se estou falando em nível de sintomas, se estou falando em taxa, risco, enfim, tá? Mas isso aqui é bem importante. Então, isso aqui, o meu diamante aqui, a minha medida, a média de efeito do meu tratamento, vai depender da minha heterogeneidade, que é esse I quadrado aqui, que eu tenho que observar se ele é acima de 40% ou não, tá? E aqui são as partes matemáticas do teste, que não vem ao caso. Bueno, mas e se as escalas forem diferentes em cada estudo? Por exemplo, aqui eu usei a Madras, aqui eu usei a Hamilton, aqui eu usei a PHQ-9, né? Cada estudo eu usei uma escala de depressão diferente, por exemplo. O que é isso? Como é que eu lido com isso daí, né? Aí eu uso essa coisa aqui que eu chamo de Standardized Mean Difference, que é a diferença média padronizada. Eu vou tentar ir bem rápido nisso aqui, porque tentar ser mais objetivo, mas assim, a diferença, cada tipo de estudo, cada tipo de desfecho, na verdade, eu vou ter um tamanho de efeito, tá? Aqui, quando é risco, né, a variável binária, eu vou ter uma coisa, e aqui eu vou ter outra. Quando o dado é contínuo, eu normalmente uso essa Standardized Mean Difference, que é essencialmente o meu D de coin, tá? É o meu tamanho de efeito. O tamanho de efeito é o quanto de desvio padrão que na minha intervenção eu desvio do meu controle, tá? Dado que algo é contínuo. Então, por exemplo, essa é uma curva de distribuição normal, então aqui eu tenho pressão, aqui eu tenho sintoma depressivo, né, pouco sintoma, uma média de sintomas que a maioria das pessoas está aqui, e o extremo, que aqui já é clinicamente significativo, né. Então, as coisas de distribuição normal, por exemplo, aqui temperatura, né, a temperatura média da Terra entre a década de 50 e 80 foi essa, nos anos 2000 passou para cá, e eu vejo se essas duas curvas têm diferença. Essencialmente é isso que esses testes fazem, tá? Ver o quantos desvio padrão uma curva se desloca da outra, e esse quanto de desvio padrão se desloca é o meu D de coin, é o meu tamanho de efeito, tá? Professor, e por que Oi. Isso tem correlação com o score Z? Sim, tem correlação com o score Z. Isso aqui eu posso fazer qualquer coisa, né? Isso aqui é um score Z, tá? Um score Z, 2 score Z, 3 score Z, né? Eu posso fazer uma outra coisa que é o score T, que aí a média é 50 e vai 10, né? 10, aqui um score Z. Um desvio padrão se traduz em score Z diretamente, se traduz em score T numa outra métrica, que é a média centrada em 50, o QI, por exemplo, a média centrada em 100, e cada desvio padrão, ou seja, cada score Z para cima ou para baixo é mais 15 ou menos 15 pontos, então um QI de 115 significa que eu tenho um desvio padrão acima da média, né? Então tudo isso é normalizado, né, e centrado. O score Z é um score centrado em 0, com desvio padrão de 1, é a mesma coisa, tá? Certo. É isso aí. Então o D de coin pode se traduzir nisso também, tá? Então, o que é, assim, o desvio que eu estava falando aqui o Standardized Mean Difference, o desvio padronizado a diferença média padronizada, tá? Ela parte de um desvio padrão, tá? O que é o desvio padrão? É uma medida de dispersão, o quanto que um cara lá teve sintoma depressivo de 5 pontos, outro teve de 1 ponto, outro teve de 10 pontos, então e eu tenho uma média de 5, e eu tenho um desvio de quanto que as pessoas desviam daquela tendência central, tá? Então é uma medida de dispersão do dado, só que na unidade de medida, que por exemplo em pontos da escala Hamilton, tá? O desvio médio padronizado, eu pego a diferença de quanto a pessoa tinha de sintoma na escala Hamilton, por exemplo, no tratamento, quem recebeu o tratamento, comparado com o placebo, só que dividido pelo desvio padrão global, ou seja, tudo isso é na unidade de medida da escala. Então, o desvio médio padronizado, eu corto a unidade da escala e transformo tudo em score Z, tá? Por exemplo, assim, ó, se a média da BPRS for 60, tá, e o desvio padrão agregado da amostra for 20 pontos, ou seja, né, minha amostra lá de psicótico, a média foi 60, meu desvio padrão foi de 20, mais 20, menos 20 pontos, tá? Só que isso, de novo, dentro da unidade da escala, 20 pontos.
Meu tratamento muda 0,25 desvio padrão, a média padronizada. O que significa isso? Quantos pontos isso representa, né? Se um desvio padrão é 20 pontos, menos 0,25 desvios padronizados significa menos 5 pontos. Tá? Então, se o meu tratamento muda isso aqui, né, ou seja, 0,25 de score Z, vamos dizer, né, eu posso traduzir quantos pontos isso aqui realmente modifica na escala. Essas informações normalmente o artigo vai trazer. Né? Na tabela 1 é boa prática, isso é um detalhe, tá? Eu demorei para aprender isso. Na tabela 1 é boa prática tu trazer no score bruto as coisas, né? No estudo observacional, ensaio clínico, enfim. Né? E depois, no resultado, tu vai mostrar isso em score Z, o score padronizado, que a pessoa possa traduzir o quanto que isso significa clinicamente, assim, mudou 0,25 score Z, né, o SMD, o que isso significa? Significa 5 pontos na Hamilton, significa 3 pontos na PHQ, né, vai dependendo da escala, vai significar coisas diferentes. Deu para entender isso aqui? Que é só para dizer que esse SMD é uma forma de padronização, eu consigo entender uma medida, mesmo que o estudo use escalas diferentes. Tá? Claro, dado que a escala média é a mesma coisa, certo? Então tem esse pressuposto, assim. Mas é uma forma de eu padronizar a unidade, né? Que esse mais 2 aqui não significa uma coisa para um estudo e outra coisa para outro estudo. Esse mais 2 desvio padrão aqui pode significar 10 pontos nesse estudo, 5 pontos nesse estudo, porque eles usaram escalas diferentes. Deu para entender isso? Uhum. É uma forma de harmonizar o dado. Tá? A Standardized Mean Difference, a diferença média padronizada, ela padroniza para o desvio padrão de cada estudo, para que todas as unidades de medidas se tornem equivalentes, assim, que eu consiga entender o quanto que está fazendo isso. Tá? Na parte de viés de publicação, assim, a gente pode analisar se tem o viés através do funnel plot. O que é o viés? Né? Se o achado que eu tenho no estudo, o quanto que ele é enviesado pela avaliação, pela disponibilidade de dados que eu tenho, mas se eu não estou considerando outros dados, ou seja, se está deixando de ser publicado o outro lado, vamos dizer assim. Né? Então, eu acabo não encontrando a verdade na minha análise. Digamos que a bolinha preta aqui seja a verdade, e a minha capacidade de achar a verdade depende da minha distribuição dos dados. Né? Então, por exemplo, estudos, observe só isso aqui onde está meu mouse aqui, tá? A precisão de uma estimativa de um estudo, ela depende do meu tamanho amostral, né? Quanto maior o meu tamanho amostral, eles tendem a convergir para um centro, ou seja, a verdade vai sendo encontrada. Daí, quanto menor o meu poder de estudo, eu vou dispersando, né? E é normal ter essa dispersão. Digamos que aqui todos os estudos encontrem um efeito, tá? Vamos dizer que todos esses estudos encontraram um efeito positivo para a depressão. Só que mesmo assim, mesmo todos eles tendo encontrado algo positivo, eles têm uma dispersão. Uns vão encontrar menos, outros vão encontrar mais. Faz parte da minha variabilidade amostral também ter a variabilidade dos estudos. Né? Uns estudos vão encontrar um tamanho pequenininho, outros vão encontrar grandão, e vai existir uma tendência ao centro. Tá? O problema é quando isso é assimétrico. Né? Eu consigo ver que existe um tipo de viés, eu consigo analisar se tem um viés de publicação aqui. Tá? Aqui são formas de eu analisar isso. Né? Uma forma, esse é o funnel plot, tá? É um plot em funil, que eles chamam. Tá? Então aqui eu posso ter assimétrico, eu posso ter assim, a medida da minha tendência central está para cá, só que parece que está faltando a distribuição de dados aqui. Né? Eu estou falando isso bem a grosso modo. Assim, uma técnica de fazer isso é trimar, ou seja, cortar esses que estão para o outro extremo. Aí eu vejo como é que fica a minha média dos estudos. Então, para analisar se eu tenho viés de publicação, eu posso cortar essa distribuição assimétrica, ou eu posso simular dados para ficar simétrico, né, que é o field. Então, o funnel plot tende a estimar numericamente o tamanho de viés de publicação que eu tenho. Né? Isso vai estar lá no final do resumo. Tem um viés de publicação, foi detectado um viés de publicação ou não, tá? Porque a distribuição da informação está fora de um esperado que seja normal. É que nem lançar moedas, né? Se eu lançar um monte de moeda, eu não espero que eu encontre essa distribuição da moeda, né? Tipo, a maioria caiu 50-50 e aí o resto foi caindo muito mais para cara. Eu também espero que caia mais para coroa, certo? Lembra daquilo que a gente falou na aula passada, assim. Então, é provável que eu encontre uma distribuição aqui.
E se eu não encontrar, isso nos informa que potencialmente tem um viés de publicação. Bueno, da parte da heterogeneidade, né, voltando para o quadrado aqui. Aqui nesse forest plot, eu mostrei para vocês que existia um I quadrado acima de 40%, ou seja, mostra que esse resultado eu não posso interpretar sozinho e que esses estudos são heterogêneos entre si. Então, eu tenho técnicas para explicar isso, né? Assim, a heterogeneidade pode ser de várias formas, pode ser erro amostral, erro aleatório, enfim, pode ter uma série de questões. Assim, a fórmula do teste da heterogeneidade é essa aqui, não vem ao caso ficar explicando isso, eu acho. Mas isso aqui, sim, né? Quando eu tenho heterogeneidade, o que o estudo normalmente faz? Eu posso tocar o foda-se, ignorar, e usar só o modelo de meta-análise que a gente chama de efeito fixo, ou seja, eu considero que todos são iguais, né, que todos foram feitos no mesmo lugar, é como se todos os estudos que eu catei no mundo inteiro tivessem sido feitos no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, e que todos são iguais entre si. Eu posso ignorar, é uma coisa legal. Eu posso incorporar na análise. Normalmente a gente faz isso usando modelos de efeitos randômicos, ou seja, eu considero que os estudos são alinhados entre si, e as informações vêm de amostras diferentes. Ou eu posso explicar, né, tentar catar qual é a fonte, por que isso é heterogêneo. Né? Uma forma de fazer isso é análise de subgrupo, então eu separo ali os estudos que usaram, por exemplo, se eu acho que a escala é um problema, que tem escalas que são melhores que as outras para detectar sintoma, eu posso separar um análise de subgrupo que analisou só a Hamilton e outro subgrupo que usou só a PHQ-9, por exemplo. E aí se eu encontrar que num teve significado e no outro não, né, um foi positivo o resultado e o outro foi incerto, eu posso inferir que a escala é algo que impacta na heterogeneidade do resultado. E uma outra forma, que é mais interessante ainda, é eu fazer uma meta-regressão, que é usar esse fator, por exemplo, escala, Hamilton ou outra, por exemplo, ou Hamilton versus PHQ, e predizer o resultado da meta-análise, né, que é colocar isso no modelo de regressão, para colocar o resultado da meta-análise em função do tipo de escala. Então, eu consigo estimar o tamanho de efeito. Na análise subgrupo, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo estimar o tamanho de efeito que mudar a escala tem no resultado da meta-análise. Na meta-regressão, eu já consigo fazer isso. Tá? Deu para entender isso? Assim, a grosso modo? É o que vocês vão acabar encontrando nos artigos. Né? Os artigos bons, bem feitos, que vão encontrar a heterogeneidade de resultado, eles têm que explicar o resultado, né, de alguma forma. Ou eles podem incorporar, né, colocar um modelo de efeito randômico, que normalmente fazem, mas mesmo assim ainda tem heterogeneidade, e a outra forma é explicar. E aí vem as análises de subgrupo, que vai só estratificar os resultados, e às vezes isso tem um problema que perde poder, né? O estudo vai ter menos gente aqui, menos estudo aqui. E a outra forma, se eu acho resultados diferentes, e a outra forma é fazer uma meta-regressão, é colocar o resultado em função de uma outra variável que explique, tá? Que explique a heterogeneidade. Aí tu vai ter lá, o resultado foi esse, nós encontramos essa prevalência, mas o resultado foi heterogêneo, o que explicou a diferença de prevalência foi região do mundo, por exemplo. Né? Então a gente coloca numa meta-regressão. Deu para entender isso? Sim. Eu acho que eu vou pular essa parte aqui, porque assim, isso aqui é só mostrar essa questão de efeitos aleatórios e efeitos fixos, tá? Ninguém mais usa efeito fixo para meta-análise, assim, não se assume que os estudos são todos iguais, não se assume que as coisas vieram do mesmo lugar, enfim, né? O que é boa prática, normalmente a gente acaba utilizando efeitos aleatórios. Por exemplo, em termos matemáticos, isso significa, né? O efeito fixo considera que todo mundo vem do mesmo lugar, né? Que a dispersão dos resultados se dá dentro de uma média central que ela é fixa para todo mundo, né? Eu não considero... Por exemplo, o que é o efeito aleatório e efeito fixo? Essa história veio com o Fisher, né, com o Roland Fisher, que foi, digamos assim, o pai da nossa estatística frequentista, que fez os primeiros livros mais fáceis de entender sobre estatística e tal. Ele queria ver efeitos de fertilizante em lavouras de batata, né? Só que como é que eu vou ver efeito de fertilizante em lavoura de batata se cada campo é diferente, né? Se eu vou plantar num campo aqui mais à minha direita, pode ter uma qualidade de solo diferente, pode ser mais arenoso, receber mais chuva, e no outro receber pouca chuva, ou ter mais matéria orgânica, enfim, qualquer coisa assim, né? E eu vou botar fertilizante nos dois. Então ele criou uma técnica que, enfim, é aplicada na NOVA, é aplicada nos modelos mistos, que a gente chama, modelos hierárquicos, né? Eu considero que cada informação vem de um lugar diferente. Eu estimo o efeito
desses lugares diferentes, para conseguir extrair só o efeito do meu fertilizante, no caso. Aqui, no modelo de efeito randômico, eu levo em conta que cada estudo vem de um lugar diferente, para conseguir extrair o efeito só do que eu quero, tá? Então, normalmente é o que a gente acaba fazendo em meta-análise, assim, a gente não utiliza muito efeitos fixos, porque a gente não acredita que os estudos são todos idênticos e foram feitos no mesmo lugar, etc, etc, tá? Enfim, aqui um exemplo de análise de subgrupo, né, por exemplo, essa meta-análise aqui queria ver a relação da interação gene-ambiente no desenvolvimento de psicopatologia, daí você viu lá um determinado resultado, e aí você estratificou um subgrupo que tinha baixa expressividade da MAO-A e outro subgrupo que tinha alta atividade da monoaminoxidase, né? E aí você viu que maus tratos, por exemplo, tinham mais efeito, né, num subgrupo que tinha baixa atividade dessa enzima e menor efeito na alta atividade dessa enzima. Então, é uma forma de fazer, separar os resultados, mas eu não consigo estimar aqui o efeito da MAO-A. Se eu tivesse feito uma meta-regressão, aí sim, eu consigo estimar o efeito que a MAO-A tem no resultado, tá? Que daí é o que a gente coloca aqui numa meta-regressão. Esse aqui é o estudo, esse que eu falei da prevalência do déficit de atenção. Ele conseguiu estimar que a origem da comunidade, por exemplo, se é uma amostra comunitária ou de escola, ela tem um efeito na prevalência do déficit de atenção, na escola tem mais. Aqui o resultado, né, da meta-regressão. Fonte de informação, né, se inclui critérios de impairment ou não, o tipo de escala que eu uso, enfim, né, a região do mundo, aqui o Oriente Médio parece ter menor, enfim. Então tem uma série de questões que eu coloco, né, essas minhas variáveis explicativas para explicar a heterogeneidade, explicar o efeito que eu encontro lá no meu diamantezinho da meta-análise, tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Isso é o que tinha de meta-análise, assim, mais clássica. Dá para entender o que vocês esperam encontrar no estudo de meta-análise? Gráfico 1, né, o flowchart lá, a descrição dos estudos, o forest plot que você tem que olhar, né, se foi uma medida contínua ou categórica, a heterogeneidade, tamanho de efeito, né, com um diamantezinho, né, todas essas coisas a gente consegue observar, e aqui se tem heterogeneidade, como explicar a heterogeneidade, né. Então, vocês vão dizer lá no seminário, professor, eles usaram, né, modelos de efeito misto, efeito randômico, né, no caso, eles usaram meta-regressão para explicar a heterogeneidade, acharam isso aqui, tá? É isso que a gente tem que bater o olho e identificar, certo? Sim. A meta-análise em rede é uma outra coisa que tem vindo ultimamente, assim. Ela tem alguns problemas, tá? O Pim Kuipers, há uns anos atrás, ele colocou assim, isso aqui devia ser o suprassumo da evidência, e hoje o pessoal já não acha tanto, mas, enfim, é uma boa forma de resumir informação também. A vantagem da meta-análise é que ela compara estudos que nunca foram testados juntos, né? Mas o efeito colateral dessa vantagem é que ela assume que eles possam ser comparados, né? Então, assim, ela não pega esse princípio tanto do efeito misto, né, do efeito randômico. Ela meio que considera como se todos os estudos tivessem sido feitos, assim, que o placebo de um estudo é o mesmo placebo do outro estudo, e a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, esse é um problema, uma limitação da meta-análise em rede. Mas, o que é isso, né? Então, vamos partir desse ponto. Eu tenho a rede se dá por conexões de nós, tá? Então, aqui eu tenho um nó A, um nó B, e ele se dá por uma conexão, que é o meu edge aqui, tá? Que é a minha linha que conecta os dois pontos. Aqui, nesse caso, eu posso ter o A conectado com o B, por exemplo, fluoxetina conectado com paroxetina, e aqui eu tenho, no meu outro estudo, o meu A, que é a minha fluoxetina, conectado com mirtazapina, por exemplo. Mas eu quero saber qual é o efeito da mirtazapina na depressão se comparado à paroxetina, e eu não tenho isso aqui, nessa informação que eu tenho, tá? Eu posso fazer essa conexão via A, né? Dado que mirtazapina foi comparada com fluoxetina, e paroxetina foi comparado com fluoxetina aqui, eu posso comparar B e C via A, tá? Então, isso aqui eu crio a minha rede. E assim eu vou expandindo, né? Se eu tenho D que foi comparado com A, e, né, enfim, eu vou expandindo a minha rede até achar uma coisa desse tipo aqui, tá? Aqui, normalmente, o que a gente vai acabar encontrando quando a gente tem placebo
é o placebo sendo a fonte de comparação. Aqui, o meu tamanho da bolinha indica a quantidade de estudos que eu tenho com essa medicação, né? Então, aqui eu tenho bastante estudo com fluoxetina, então muitas coisas vão ser comparadas entre si via fluoxetina, tá? Por exemplo, reboxetina, eu nunca fiz um estudo com reboxetina comparado com mirtazapina, mas eu fiz reboxetina com fluoxetina e mirtazapina com fluoxetina, então eu consigo comparar esse com esse via esse, tá? Isso, de novo, tem uma limitação que considera que nesses estudos aqui, o efeito da fluoxetina foi o mesmo para esse aqui, né? Isso é um assumption desse tipo de análise, tá? Mas a vantagem da análise é que, de novo, eu consigo comparar coisas que nunca foram comparadas antes, né? Essa aqui é a ideia. Então, esse é um exemplo de um estudo que já foi publicado, já tem uma atualização desse estudo, já mandei para vocês, eu acho também, de 2018, mas esse foi o primeiro, do Cipriani, com 12 antidepressivos, só porque a tabela desse estudo é mais fácil, tá? A outra tem mais antidepressivos, então fica mais difícil de ver. Então, por exemplo, aquilo que a gente estava falando, né? A mirtazapina, como é que a gente lê esse gráfico aqui, tá? Essa tabela, tá? Essa tabela é clássica, o gráfico 1 de uma meta-análise em rede vai ser esse, e a tabela de resultados principais normalmente vai ser algo desse tipo aqui, onde eu pego, num quadrante, eu pego a eficácia, na diagonal eu tenho os meus comparadores, e num outro quadrante eu pego, por exemplo, aqui, taxa de desistência, taxa de abandono da medicação, mas eu posso usar qualquer coisa, efeito colateral, enfim, tá? Então, como é que eu leio isso aqui? Eu pego a minha coluna, tá? Por exemplo, o que a gente estava falando ali, né? A mirtazapina nunca foi testada com reboxetina, a reboxetina está aqui, a mirtazapina está aqui. Eu pego a minha coluna, onde bate com o meu comparador, eu vejo o tamanho de efeito. Então, a mirtazapina, ela tem uma taxa de resposta o dobro, tá, em média, da reboxetina. Tudo bem que a reboxetina é podre, né? Ela não é nada, porque ela é pior que todos. Mas aqui eu consigo comparar a mirtazapina com reboxetina, sendo que isso nunca foi feito, né, na prática. Ela é feita aqui nessa meta-análise em rede via o comparador comum, que foi a fluoxetina, tá? Então, assim eu acabo vendo. Então, aqui eu consigo ver, nessa meta-análise, evidenciou que esse talopram, por exemplo, tem um tamanho de efeito um pouco maior que fluoxetina, não é diferente de mirtazapina, é maior um pouco que paroxetina e assim por diante, tá? Então, eu vejo que esse talopram, mirtazapina, sertralina e venlafaxina são medicações que têm um bom tamanho de efeito, né? Assim, são superiores aos demais nessa análise aqui. Essa informação não é o que todos os guidelines trazem, enfim, até porque tem outras coisas a levar em conta, né? Mas aqui, eu comparando com fluvoxamina, por exemplo, esse talopram tem uma menor taxa de abandono, né? Ela tem uma menor taxa de abandono com vários que foram comparados. E aqui, por exemplo, a venlafaxina está por último. Como é que eu vejo que ela é melhor que os outros, vamos dizer assim, tá? A grosso modo. Porque se eu pegar os outros na minha coluna, fluoxetina, ela tem uma taxa de resposta menor que a venlafaxina, tá? Então acaba vindo um resultado invertido. Mas, de novo, né, os intervalos de confiança aqui são muito próximos, né, são muito perto da incerteza, tirando a reboxetina, que realmente é robusta em evidência da inferioridade da reboxetina, ela foi suspendida por efeito hepático, enfim. Mas tem essa limitação da meta-análise em rede, né? Ela considera como se tudo tivesse sido feito no mesmo lugar, assim. Tá? Esse é o jeitão da meta-análise em rede. Alguma pergunta nessas questões? Eu sei que tu trabalha com isso, né, João, assim, já fez meta-análise com sintomas em estudantes, enfim, qualquer coisa assim, né, se eu entendi direito. Então, mas se alguém tiver uma pergunta, assim, esse era o escopo das coisas de hoje, assim, é mostrar o jeitão de uma revisão sistemática, de meta-análise, e apresentar um pouco essa coisa da meta-análise em rede, e ensinar vocês, pelo menos, a ler esse tipo de tabela, né, que às vezes é meio xarope de bater o olho e tentar entender isso aqui. Deu para entender, pessoal? Perguntas? Essa análise deu para entender sim, doutor. Tá. É uma boa forma, né, de sumarizar a informação, assim. A psiquiatria se utiliza muito de revisão sistemática, por isso que eu acho que vale a pena falar sobre isso, né? A cardio, por exemplo, já é meio diferente, eles se baseiam em estudos grandes, meio únicos, assim, né? Mas a meta-análise e a revisão sistemática, ela é uma boa forma a gente entender o que é, para se surgir uma informação nova, se comparar com isso, assim. Mas o problema da psiquiatria também é que a gente tem mais meta-análise do que estudos de fato. A gente tem mais meta-análise de ensaio clínico do que ensaio clínico per se, né? Isso é um problema na psiquiatria, porque a gente fica fazendo
meta-análise de detalhe, de detalhe, de detalhe, e ensaio clínico novo que é bom, a gente falta um pouco, né? E a psiquiatria tem essa particularidade, assim como a área médica, né? Tem mais meta-análise de ensaio clínico do que ensaio clínico em si. Mas enfim, né? Para fazer, né, a meta-análise tem vários programinhas. Eu usei o R para fazer uma meta-análise uma vez, mas são esses não comerciais, o R e o JASP. O JASP é um excelente software de estatística, ele tem uma carinha parecida com o SPSS, mas ele funciona com R, e é livre, né, então ele é bem friendly, assim, ele é point and click, tu clica nas coisinhas e vai fazendo análise, ele faz os gráficos bonitinho, enfim, mas usa o R, então ele tem várias alternativas de análise que o R tem, que é, né, quase infinito, e que o SPSS não tem, e é livre, né, é um pacote livre. E tem esses comerciais que também fazem meta-análise. Tá? O R tem uma série de recursos assim, para fazer meta-regressão, né, para poder explicar a heterogeneidade através de uma outra variável. Ele tem função para detectar outlier, que é isso tudo que eu posso excluir, faz o forest plot bonitinho, funnel plot, então tem um monte de recursos. E esse pacote que é o que eu uso, que eu usei no R, assim, que é o Metafor. Tá? Mas tem outros. Esse é um livro também de introdução à meta-análise. E aqui, bom, enfim,